E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Vamos aqui hoje começar a nossa segunda aula sobre condicionamento físico, ginástica de condicionamento físico. Na aula passada a gente falou sobre a flexibilidade e a resistência, né? Eu creio que flexibilidade ficou bem entendida, então hoje a gente vai se ater mais à resistência, mais especificamente a resistência aeróbica, tá ok? Então eu vou botar aqui para vocês um slide para a gente começar a discutir e debater um pouco, ok? Vamos lá. Tá aqui. Ginástica de condicionamento físico, resistência aeróbica. Então, pessoal, antes de começar a aula, eu queria falar para vocês sobre as fontes de energia. Então, o nosso corpo, para fazer os movimentos, para manter as funções vitais, que é manter o coração batendo, o cérebro funcionando normal, nossos pulmões, todas as funções do nosso corpo e todos os órgãos precisam de energia para se manter em estado normal, funcionando normalmente. Então, o corpo humano, para desenvolver suas funções básicas, como manter os órgãos funcionando, necessita de energia para realizar tais funções. Essa energia é obtida através dos alimentos que ingerimos em nossas refeições, como, por exemplo, os carboidratos, as proteínas, os lipídios, que são as gorduras. Então, tudo que você ingere na sua alimentação, nas suas refeições, ela vira energia, certo? A gente se alimenta para poder se manter vivo, para poder adquirir energia para se manter vivo, ok? Então, a alimentação é parte muito importante da vida do ser humano. Tem aquele ditado que diz que você é o que você come. Em partes é verdade, né? Porque se você não se alimenta bem, você não tem uma refeição equilibrada, você não vai ter muita energia e muita disposição de energia para gastar, certo? Então, a refeição, a alimentação é muito importante no seu dia a dia e para lhe dispor de energia, certo? Então, vamos falar agora sobre a resistência aeróbica. Por que eu falei antes sobre as fontes de energia? Porque quando se fala em resistência aeróbica, a gente está falando sobre o oxigênio também como fonte de energia. O oxigênio ajuda essas outras fontes de energia a nos proporcionar a energia que a gente precisa. Então, o oxigênio, juntamente com as outras fontes de energia que a gente falou, que são as fontes da alimentação, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, eles nos fornecem a energia necessária para manter nosso corpo ativo e funcionando, ok? Então, a resistência aeróbica consiste na capacidade física que permite à pessoa manter um esforço, o esforço aqui no caso seria o exercício que você esteja fazendo, de intensidade moderada por um longo período de tempo, equilibrando a captação e o consumo de oxigênio. Então, a resistência aeróbica é isso, é sua capacidade de captar o oxigênio pelo nariz, levar até os pulmões e usar ele como energia. Então, quanto mais oxigênio você capta, quanto mais oxigênio você consegue absorver, mais oxigênio você vai ter nos seus pulmões para ir para a sua corrente sanguínea e usar como fonte de energia. Então, quando a gente começa a fazer um exercício físico, a gente começa a ficar um pouco mais ofegante, aquilo ali é o seu corpo absorvendo mais energia, ficando cansado e tentando absorver mais oxigênio. Então, por isso que é importante, quando a gente se sentir um pouco cansado, a gente parar um pouco e respirar para absorver o oxigênio novamente, para aquele oxigênio ajudar a produzir energia. Então, o oxigênio é uma fonte de energia, certo? Se você não tiver oxigênio, você não consegue fazer nada, certo? Então, temos aqui essa foto do pulmão que eu coloquei aqui para vocês entenderem uma coisa. Quando a gente absorve, que o oxigênio entra pelo nosso nariz, desce na nossa traqueia e vai para os nossos pulmões, ele é levado para a corrente sanguínea e usado como fonte de energia, tá ok? Então, quando a gente começa a fazer uma atividade física, o consumo de oxigênio tende a aumentar. Então, por isso que a gente fica com a respiração forçada, né? Aquilo ali um pouco forçado. Aquilo ali é o corpo avisando que precisa de mais oxigênio. Então, a gente respira, entra mais oxigênio e a gente utiliza mais, tá ok? É a relação do coração com os pulmões. Como eu falei agora para vocês, quando o nosso oxigênio chega aos pulmões, ele é liberado na corrente sanguínea.
E a corrente sanguínea leva esse oxigênio para todas as células do nosso corpo. Então o coração fica batendo lá mais rápido. Vocês já perceberam, né, que os batimentos aumentam. Então isso é a necessidade que o coração tem de levar mais oxigênio mais rápido para todas as células do nosso corpo. Então quando você está em estado de repouso, você está usando ali uma quantidade de oxigênio razoável, né? É só o que você precisa mesmo. Aí quando você começa a fazer atividade física, aí você vai precisar de mais oxigênio. Aí então o coração começa a bater mais forte, porque está entrando mais oxigênio, ele precisa ser levado para as células do nosso corpo, tá ok? Então a frequência cardíaca também sobe, porque você vai precisar que o seu coração bata mais forte e leve mais sangue com mais oxigênio para as células do seu corpo. Por isso que é normal, é comum, quando você faz algum esforço físico, você está em repouso, faz qualquer coisinha, qualquer atividade física que seja, até você der 2, 3 pulos para cima, você vai ver que seus batimentos já vão começar a subir um pouco. Por que isso? Porque você gastou energia e o oxigênio é fonte de energia. E o que carrega esse oxigênio é justamente o sangue. E o sangue é bombeado pelo coração, tá certo? Então, por isso que é normal o coração começar a bater mais rápido, né? Começar a bater bem mais rápido. Isso aí é ele batendo mais rápido para levar mais sangue com mais oxigênio, porque a gente está gastando mais oxigênio. Então, se está gastando, você precisa repor, né? Então, isso aí é o coração repondo o oxigênio nas nossas células para a gente poder produzir energia. Então, a resistência aeróbica está intimamente ligada com os pulmões e também com o coração. Você tem que estar com o coração bem ok para conseguir fazer atividade sem correr o risco de acontecer alguma coisa com você, tá ok? E os pulmões também precisam estar ok para distribuir esse oxigênio aí. Então, por isso que muito importante a prática do exercício físico, porque você praticando exercício físico regularmente, você está com o corpo, com seus órgãos, seu coração está ok, está bem condicionado, certo? Então, a dica que eu dou é não parem nunca de fazer exercício físico, se exercitem, porque isso é muito importante. Isso é um ganho imenso para a saúde, tanto para a saúde do coração, que o coração está lá trabalhando, tá sendo requisitado, está trabalhando. Então, quanto mais ele trabalha de forma moderada, mais ele fica forte, tá bom? Então, aqui só recapitulando, fonte de energia, a gente precisa se alimentar bem, porque não só o oxigênio é fonte de energia, mas também os carboidratos, proteínas e lipídios. Então, a resistência, ela não só depende do oxigênio, mas sim também das reservas de energia que a gente tem, da nossa alimentação. Se você não se alimentar bem, não adianta você consumir muito oxigênio, porque o oxigênio é só uma das fontes de energia, mas você tem outras também, que você precisa, tá bom? Resistência aeróbica é a nossa capacidade de captar oxigênio e usar como fonte de energia. Resistência aeróbica também. Junto com as outras fontes de energia, o oxigênio trabalha e lhe dá essa capacidade de você fazer esforço, seja andar de bicicleta, jogar futebol, jogar um queimado por um longo período de tempo, sem que você tenha danos no seu desempenho. Que é o pulmão que eu coloquei para vocês, que é para ilustrar, né, o caminho do oxigênio, que é do nosso nariz, aí desce pela nossa traqueia e entra lá no pulmão, e do pulmão é distribuído para as nossas veias e artérias capilares, que é levado pela nossa corrente sanguínea para todas as células do nosso corpo. Todas as células do nosso corpo, todas precisam de oxigênio. O nosso cérebro, se faltar oxigênio, ele não funciona legal e a gente tem um problema sério aí, certo? Então, o oxigênio é muito interessante. Então, a relação coração, oxigênio, pulmão e coração é bem interessante, tá bom? E a frequência cardíaca, né? Que quando a gente está praticando atividade física, ela sobe porque a gente está gastando mais oxigênio e precisa ingerir mais, inalar mais oxigênio para que esse oxigênio seja levado pela corrente sanguínea. E com os batimentos do coração, esse sangue vai sendo bombeado e vai levando oxigênio. Por isso que os batimentos sobem, porque ele está levando oxigênio para onde está precisando. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, qualquer dúvida, daqui a pouquinho a gente está tirando todas essas dúvidas aí, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus.